Obrigado, tio Antônio. Queridos amigos, irmãos, boa noite. Já estava com saudade do nosso céu de aqui aos domingos, fazia um tempo que a gente não se encontrava por aqui, e é sempre uma alegria muito grande ver o quanto nós temos escolhido para nós mesmos esses instantes de reflexão, de fortalecimento íntimo. E já na abertura, o tio Antônio nos dizia que são momentos que a casa preparou especialmente voltados à valorização da vida. E é sempre uma incógnita para nós. Nos parece muito oportuno observarmos o quanto a arte, por exemplo, quando bem vertida, é capaz de tocar o coração e refletir muitos dos nossos anseios e das nossas reflexões. E nós nos referimos hoje especialmente a um momento de inspiração do cantor que vocês todos conhecem, que, de certo, conversando consigo mesmo e com Deus, em determinado momento começou a indagar, mas e a vida? E a vida o que é? Dizia ele, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? E como que se angustiando, perguntava de novo, o que é, meu irmão? Porque há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, que é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, mas há quem fale que é um divino mistério profundo, que é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Ela diz que é dor, prazer, ele diz que a vida é viver, mas ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Mas ele conclui dizendo que põe força na moça, acredita na moça, na força da fé, porque ela diz que somos nós que fazemos a vida, como der ou puder, mas especialmente como quiser, e que a vida é sempre desejada. Por mais que às vezes esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E finalmente nos diz que fica com a pureza da resposta das crianças, aquelas que reencarnaram há menos tempo e, portanto, às vezes trazem muito vivas as impressões da espiritualidade, porque as crianças afirmam que a vida é bonita e é bonita. E é preciso que percebamos isso com a sensibilidade do poeta. Especialmente em tempos, meus amigos, em que, se nós pararmos agora, vou fazer um exercício com vocês. Contar mentalmente até 20, pode ser? Em silêncio? Vocês ajudam? Então vamos contar. Esse é o tempo em que alguém no mundo desistiu de viver. As estatísticas mais atuais da Organização Mundial de Saúde dão conta de que a cada 20 segundos alguém está desistindo da vida. Mas por quê? Por que desistindo da vida? E por que em tempos como esses nós elegemos um tema que é a educação com Jesus para mergulharmos o movimento espírita do nosso estado? Justamente porque é Ele, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, conforme nos assinala a questão 625 de Livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para lhe servir de referência. É Ele que nos diz, eu vim para que tenhais, o que Ele diz? Vida. E não é qualquer vida, Ele diz que é para que tivéssemos vida em abundância. E foi nos trazendo toda uma perspectiva, foi explicando uma proposta que é coerente com quem nós verdadeiramente somos, filhos de Deus, espíritos imortais, dizendo-nos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é vida. Ninguém vem ao Pai, e todos nós precisamos percorrer esse caminho, porque somos filhos de Deus, nos encontrarmos com o Pai, para nós é alegria, é plenitude. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E vós sois deuses, diz Jesus. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E como nós nos esquecemos?
Porque se pelo menos uma dessas máximas estivesse fazendo eco no nosso coração, muito provavelmente nós estivéssemos mais fortalecidos em relação a essas lutas. E tivéssemos, a partir de uma educação espelhada no nosso Mestre Jesus, uma estatística diferente de depressão, de suicídio, de tristeza, de conflitos atrozes. Mas quando nós falamos em educação, certamente nós não estamos falando apenas da instrução, porque a instrução temos. Cada vez mais nós temos buscado meios, através da tecnologia, através de novos métodos, para transmitirmos o maior volume de conhecimento que nos seja possível às nossas crianças, aos jovens, aos adultos, a todas as criaturas em todas as partes. Mas Allan Kardec, quando comenta a questão 685 de O Livro dos Espíritos, questão essa que está inserida nas leis morais, falando da lei de trabalho, ele nos fala que muitas vezes nós temos a cessação do trabalho e nós temos uma certa instabilidade social e que tudo isso que ocorre conosco por falta de previdência é, em verdade, porque a economia e todas as outras ciências não passarão de mera teoria se não observarmos o que ele vai definir como educação. Mas Kardec não nos deixaria apenas com um conceito em branco. Ele diz não a educação pelos livros, não apenas a educação intelectual, mas a educação moral. E, finalmente, diz a educação que consiste no conjunto dos hábitos adquiridos. É por isso que, muitas vezes, quando uma criança fica correndo dentro da casa de alguém, assim, derruba uma série de coisas, a gente diz que ela é uma criança mal educada. Pobre da criança, deve estar sendo mesmo, não é? A gente, quando alguém nos trata de uma forma grosseira, rude, nós dizemos, mas que falta de educação. Vejam como nós compreendemos isso, porque a lei divina está gravada na consciência, o que nos diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós entendemos que educação é uma necessidade da alma, mas então é preciso contrapormos os hábitos que nos têm levado a essas circunstâncias, aproveitando a reflexão do poeta, e trazermos para isso a proposta de Jesus acerca da educação. Que hábitos nos têm tirado a vontade de viver? Que hábitos têm transformado a vida para nós muito mais em algo penoso, muitas vezes sem sentido, sem perspectiva, do que numa caminhada pela qual nós podemos e precisamos ter gratidão? O psicólogo francês Pierre Weil cunhou um termo muito interessante, que no Brasil está estudado, desenvolvido por um dos seus discípulos, que chama Jean-Yves Leloup. Ele nos fala que a sociedade contemporânea, ela padece de uma enfermidade social, chamada normose. Já ouviram essa palavra? Normose. E o que é normose no estudo desses que mencionamos? Normose, eles dizem que é a patologia, a doença da normalidade. É um conjunto de comportamentos, de hábitos, portanto, que são esses comportamentos, essas escolhas quase automáticas que nós fazemos, sem nem nos apercebermos, que, embora sejam tidos socialmente como normais, resultam em morte, depressão e infelicidade. Então, nós temos a normose na alimentação, e nós buscamos muitas vezes compensar. Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu fui numa nutricionista, ela perguntou, o que tu estás engolindo junto com a comida? Eu disse, posso ir embora? Porque, é claro, para nós é normal consumirmos substâncias que nos tiram a saúde todos os dias. Nós temos a normose nas relações. Ainda ontem, refletíamos sobre o nosso Congresso Espírita do Rio Grande do Sul e os temas todos em torno de educação com Jesus, e pensávamos, lendo algumas obras,
na forma efêmera, líquida, como muitos relacionamentos têm sido nutridos. E como está na moda o poliamor, as relações abertas. Nós nem nos damos conta que já poderíamos ter superado há séculos a cultura da poligamia e da infidelidade. Mas hoje ela está promovida entre nós. E o benfeitor Emmanuel, em um capítulo intitulado Amor Livre, na obra Vida e Sexo, vale a leitura, vai nos dizer que é muito natural que nós tenhamos ainda esses impulsos. E isso tem sido visto muito na nossa juventude, nas relações heteroafetivas, nas relações homoafetivas, nas trocas de casais. Tudo isso ocorre no nosso meio hoje como sendo algo normótico. E Emmanuel, quando estuda isso, vai nos dizer que os compromissos afetivos estão adoecidos. Porque, na verdade, nenhuma pessoa vai encontrar na outra a perfeição esperada. Mas o hábito que nós temos é de buscarmos respostas imediatas. Então, o belo para nós, ou é a aparência que nos atrai, ou é aquilo que admiramos, mas está pronto, quando, em verdade, a beleza está naquilo que nós somos capazes de criar e de construir. No dia a dia das nossas relações, com todos os conflitos e as frustrações que temos. A normose é a superfície de Instagram. Não que as mídias sociais sejam ruins, elas são boas. Mas quantas vidas estão lá de uma forma muito diversa daquelas que ocorrem aqui? A realidade é a luta da paciência. Do lado da cama, da toalha solta no banheiro. A realidade é a diferença administrada no dia a dia. Então nós temos muitos contextos de normose. A dependência química, o consumo normal ou normótico do álcool estimulado socialmente, a vivência da sexualidade, a corrupção. Pois bem, meus amigos, mas nós precisamos ter alguma lucidez e alguma humildade. Um dos trabalhadores aqui da nossa casa, o Bruno, esteve agora há pouco tempo fazendo uma parte da sua formação, do seu doutoramento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das grandes universidades do mundo. Voltou de lá nos trazendo notícias muito interessantes e apresentou, inclusive, para nós aqui na casa, as informações daquele que deve ser o maior estudo da história, talvez, da Universidade de Harvard, pela extensão das áreas envolvidas e pelos recursos que estão sendo investidos. Sabe qual é o nome desse estudo? Florescimento humano. Ué, mas isso é coisa de universidade, será? Florescimento humano. O que será isso? Pois bem, essa é a conclusão do meio acadêmico de vanguarda no mundo, de que todo o conhecimento que nós temos produzido, de que todos os avanços científicos que nós somos capazes de empreender não foram suficientes para fazer reduzir minimamente as estatísticas de quê? De suicídio e de depressão. Então tem alguma coisa errada na nossa forma de vida. Essa vida automática, essa vida distraída, essa vida que nos considera como seres resumidos entre um berço e um túmulo, está em xeque. Não nos serve mais. Não nos faz felizes. O materialismo é uma proposta rota, exausta, que se perde por entre as mãos, por falta de conteúdo. Nós somos seres inteligentes. E é a inteligência que nos faz perceber, com o auxílio da ciência espírita, que todos somos espíritos imortais. Que a reencarnação é uma realidade. E mais, que a nossa vida na Terra, além de um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor, tem propósitos, tem sentido, tem objetivos. Então, nós voltamos ao Livro dos Espíritos. Na questão de número 932, quando Allan Kardec vai indagar aos benfeitores da humanidade quais as causas do desgosto pela vida. E eles respondem que são 3. Então, são 3 fatores de normose, conectando os ramos do conhecimento, 3 desafios educativos com Jesus que nós precisamos superar. O primeiro deles,
dizem os nossos queridos amigos espirituais. O desgosto da vida vem da ociosidade. Ociosidade. E nós vamos nos dar conta que justamente Allan Kardec foi trazer o conceito de educação dentro da lei de trabalho, em O Livro dos Espíritos. O que é ociosidade? Vamos ver, vamos pegar um conceito lá de Cruz Alta, assim, Maurício. O que é ociosidade? As pessoas acham que daqui da frente a gente não enxerga todo mundo, né? Enxerga. Vê quem está desdobrado, os acordados, dormindo, todo mundo. O que é ociosidade? O que a gente pensa quando a gente fala que alguém está ocioso? Não está fazendo nada. Pois é. A informação está correta, mas não está completa. Sabe por quê? Porque nós vamos a países em que as jornadas de trabalho são extensas, em que os índices de desemprego são muito baixos, como é o caso, por exemplo, do Japão, como é o caso dos países do norte europeu, em que existe um bem-estar social em que quase não há pessoas desocupadas, desempregadas. E lá as estatísticas de suicídio são tão altas ou às vezes ainda maiores do que aqui no Brasil. Então tem alguma coisa. Porque qual é o conceito de trabalho que 10 questões antes da 685, onde Kardec definiu educação, os espíritos definiram trabalho? Na 675, e eles, quando ele pergunta o que é trabalho, eles respondem, é toda a... Tem um adjetivo aí depois de ocupação, é toda ocupação útil. Útil para quem? Quem nós somos? Quem nós somos? Espíritos imortais. Então, trabalho é toda ocupação útil ao espírito imortal que somos. E não necessariamente toda e qualquer ocupação. Por isso é que é possível que estejamos ocupados e, ao mesmo tempo, ociosos do ponto de vista espiritual. E que isso nos tire o gosto de viver. Então, o primeiro hábito que nós precisamos revisar é: estamos ociosos, espiritualmente falando? Porque a reencarnação ela tem 3 objetivos. O progresso intelectual, adquirirmos conhecimento, elaborarmos mais o raciocínio. O progresso moral, a educação dos sentimentos, o desenvolvimento das virtudes. E ainda tem um terceiro objetivo, que é contribuir com a obra da criação, melhorar o mundo. Todos nós estamos aqui para isso. O que nós temos feito no nosso dia a dia se encaixa em um ou mais desses 3 objetivos? Vamos passar a nossa semana em revista aí. O nosso domingo de hoje. Tudo que eu tenho feito, onde eu tenho investido o meu dinheiro, o meu tempo, a minha inteligência, quais têm sido as minhas atividades? Elas estão encaixadas aqui? O que eu faço que me traz progresso intelectual? O que eu faço que me traz progresso moral? E o que eu tenho feito para melhorar o mundo? Íntimo, familiar, social. Talvez aqui nós possamos ter alguma fuga de energia vital, alguma fuga de vida mesmo, que nos faz falta logo ali, quando nós precisamos de vigor, de vitalidade para as nossas coisas. Porque nós podemos muito facilmente ficarmos ociosos do ponto de vista espiritual e sermos surpreendidos num domingo à noite pela falta de vontade de viver, pela falta de vontade de que chegue a segunda-feira. Há muitos suicídios em domingos à noite. Porque a visão que nós temos de trabalho, isso foi tão bem recordado pelo nosso querido Sérgio Lopes, autor da nossa Fergus editora, quando ele nos recordou que trabalho vem de tribalium. E tribalium é um instrumento de tortura. Então nós construímos uma noção cultural de que trabalhar é ruim. Quando a gente diz às pessoas que faz trabalho voluntário, então, tio Antônio do céu, as pessoas vão ficar, meu Deus, sem ganhar nada. A gente ganha saúde, ganha alegria, ganha paz.
Então, um hábito educativo com Jesus para nós. Identificarmos e superarmos a ociosidade espiritual, a fim de que a vida faça sentido, que se conecte com os seus propósitos. Mas e a segunda causa de desgosto pela vida? Trazida lá pela questão 932, os benfeitores dizem, o desgosto de viver vem também da saciedade. O Guilherme e a Fernanda já me ouviram contando isso umas quantas vezes, vou até pedir para vocês contarem como é que é a saciedade. Que bom dizer. O que é saciedade, hein, gente? O que nós entendemos assim? Fulano está saciado. Eu estou saciado. Satisfeito. É uma perspectiva. Mas muitas vezes a saciedade pode ultrapassar a satisfação. E eles ficam me olhando ali, esperando que eu conte, porque hoje é domingo, né? É dia de churrasco no Rio Grande do Sul, nos disse lá o Marcão. E é mesmo, né? Alguém comeu churrasco hoje aqui? Meio-dia? Tem lá atrás, né? Eu também comi, Clarice. Mesmo para os vegetarianos, para os veganos, não se preocupem, porque hoje em dia a gente faz churrasco de cenoura, churrasco de berinjela, e fica bom, cebola, sabe? Tudo isso faz. E a forma como a gente compreende, faz, né? A Marta César faz. A forma como a gente compreende a saciedade, ela pode ser vinda daí. Lembrem da sequência do churrasco na casa de vocês, no domingo, quando reúne toda a família. Sai primeiro, o que é que sai primeiro da churrasqueira? Contem aí, gente. Eu não vou me convidar para ir na casa de vocês. Podem contar. O que sai primeiro? Obrigado, Iraci. Não é o pão? Pãozinho. A gente come o pãozinho, né? Aí depois do pão começa a sair o quê? O salsichão, a linguicinha. A gente vai comendo. Vai beliscando, vai comendo um, vai comendo o outro. Às vezes tem o coraçãozinho, come. Aí sai lá a cenoura, a berinjela, come. Todo mundo vai comendo. Aí a gente já fica assim, né? Porque é bastante, né? Às vezes ainda tem uma farofa, uma coisa. E aí depois começa a sair uma carne, né? Aí sai a carne, a gente vai comendo. Aí o gaúcho gosta muito da costela, sai a costela, come a costela. E já não aguenta mais. Porque não é possível, né? É muita coisa, né? O tio Antônio é bom churrasqueiro. É muita coisa. E aí só que os mais espertos já ficam aguardando, porque parece que o assador ele esconde uma parte, né? Que é aquela que ele mais gosta ali, a gente fica cuidando. Aí sai a do assador, sai aquela picanha, as outras coisas todas, e a gente já não aguenta mais. Não cabe, já se recostou mais na cadeira, né? Se mexeu, levantou um pouquinho para ver se a força da gravidade ajuda. E aí alguém tira da geladeira a salada de maionese. Não é? E às vezes a salada de maionese foi feita por aquela tia que é milindrada, que se a gente não comer, aí fica aquele azedume, aquela coisa, a gente não quer criar um conflito familiar. Aí come a salada de maionese. E lá em Pelotas, de onde eu venho, existe uma teoria ainda não confirmada pela ciência, de que não importa o quanto a pessoa tenha comido de comida salgada, sempre existe um outro estômago para a sobremesa. Aí sai o pudim, a ambrosia. Esse estado, vocês já estão percorrendo comigo o caminho da coisa? Lembram como vocês se sentem depois de tudo isso? Né? A pessoa com o resto de forças que ainda lhe resta, levanta a mão e pede um chá de boldo, né, tio Antônio? Como se fosse apagar tudo aquilo que aconteceu. Esse estado é a saciedade. A saciedade, muitas vezes, é não apenas estar satisfeito, mas é o abuso, é o exagero. E assim como ocorre no cuidado com o corpo, como acabamos de exemplificar, ela também ocorre em aspectos espirituais. É verdadeiro o adágio popular, segundo o qual os olhos são as janelas da alma. Mas não só pelos olhos. Nós também nos alimentamos espiritualmente constantemente das palavras, das músicas que ouvimos, das leituras que fazemos, daquilo que assistimos na televisão, dos ambientes que frequentamos. E isso pode atender a necessidades reais nossas,
que estão naqueles 3 objetivos da encarnação, necessidades que nós temos de progresso intelectual, de progresso moral e de melhorar o mundo, nós precisamos disso. Ou pode ser o excesso. Pode ser tudo aquilo que, assim como na refeição, nós queremos, mas não precisamos. Acontece isso? O que vocês me dizem? Sou só eu que estou sendo filmado aqui, não vai aparecer vocês dizendo que acontece. Fiquem tranquilos. Acontece. A nossa relação com o prazer é uma relação muito delicada. Muito delicada, porque nós temos prazeres que são aqueles que realmente nos alimentam a alma. A leitura de um bom livro, um trabalho em prol de alguém, o cuidado com uma pessoa doente, a busca por novos conhecimentos, aquele esforço para perdoar alguém. É prazeroso. Quando nós conseguimos, é prazeroso. Lembrem de alguém que auxiliaram recentemente. Conseguem lembrar? Pode ser uma coisa simples. Uma pessoa que estava triste, alguém que estava precisando de algum recurso e a gente alcançou, um passe que nós aplicamos, um grupo de estudos aqui na casa que nós facilitamos, isso é caridade. Isso ajuda as pessoas. Esse tipo de prazer é incomparável. Mas nós temos outros prazeres, que são prazeres apetitivos, eles não são consumativos como esse, eles não nos trazem alguma coisa que nos completa. Eles são aqueles que, quanto mais a gente busca, menos se tem. É exatamente como nós estarmos com sede e bebermos água do mar. Ela é salgada, ela vai nos dando mais sede. É o processo de um mecanismo de recompensas que adoece. É o prazer da maledicência. A gente fala mal de alguém, naquele momento tem um prazer mórbido, mas daqui a pouco ele não satisfaz. É o caminho que nós estabelecemos no entorpecimento do corpo e da alma através do álcool. Uma quantidade pequena, depois precisa ser maior, e depois aquela primeira droga já não é suficiente, e nós vamos buscando outras. E daqui a pouco nenhuma quantidade basta, a frequência é cada vez maior, a quantidade é cada vez maior. E mesmo os picos de euforia já não se alcançam mais. Porque são prazeres que nos trazem saciedade e desgosto pela vida. Que não estão conectados com a nossa essência verdadeira. Então aqui há um novo ponto de hábitos a serem revistos. Um novo desafio de educação com Jesus. Esses objetivos da nossa reencarnação, eles não são hipotéticos, teóricos, abstratos, eles são reais. E nós podemos sentir na realidade quando nos alinhamos com isso. E nós sabemos que não é uma proposta fácil, porque nós temos uma quantidade de desejos a serem administrados. Nós temos desejos de consumo, nós temos desejos sexuais, nós temos desejos de destaque, de reconhecimento, desejos de poder, de supremacia. E o desejo não é ruim. Só que ele precisa servir aos propósitos do Espírito, porque das duas uma. Ou nós pensamos nos desejos que temos e submetemos essas vontades às nossas reais necessidades, ou eles nos tornam escravos no atendimento desses prazeres e dessas normoses, daqueles padrões que o mundo nos apresenta como sendo o sucesso e a felicidade. Porque a vitória da consciência ninguém vê. A vitória da consciência nós sentimos. Deus percebe. Não por medo de castigo ou qualquer outra coisa, mas é a grande alegria que nós podemos ter ao cumprimento do dever. E em um mundo que nos desafia tanto, o terceiro e último tópico da questão 932, que nos traz desgosto pela vida segundo os benfeitores, é o terceiro desafio educativo que nos cumpre enfrentar, porque eles dizem que o desgosto da vida vem da ociosidade, já falamos dela, vem da saciedade também, e terceiro, da falta de fé.
Falta de fé. É interessante, porque em uma das suas epístolas, o Espírito Paulo de Tarso, ele escreveu que o justo é aquela pessoa que vive de acordo com a lei de Deus, viverá pela fé. E Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier e de todos nós, quando estuda esse trecho em especial, ele nos recorda que nos idiomas em que nós estudamos até hoje os ensinamentos de Jesus, muito especialmente e originalmente, que no grego fé é pistis, a palavra, e fidelidade é pistis também. Que no aramaico, fé é emuná, e fidelidade é emuná. E no latim, fé é fides, e fidelidade também é fides. Ele conclui, portanto, que onde Paulo escreveu o justo viverá pela fé, também escreveu o justo viverá pela fidelidade. Fidelidade é coerência. Fé não é apenas crença. A doutrina espírita nos traz uma perspectiva de fé racional. Ela nos explica, nós não acreditamos em Deus, nós temos a certeza racional de que Deus existe, observando o efeito e a causa, identificando tudo aquilo que não poderia ter sido criado pelo homem, em função de que vai muito além da nossa inteligência, observando a perfeição com que a lua influencia as marés, observando a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol, e isso nos dá o cronograma, o relógio dos dias e das noites, e o equilíbrio da temperatura, também por essa distância do grande astro solar, observando a profundidade correta dos mares, a preparação da atmosfera ou ainda a intimidade do nosso corpo. Nada disso está ao alcance da nossa inteligência limitada nesse momento. Não seria lógico afirmarmos que tudo isso vem do caos, porque para que haja vida em uma célula, existe uma combinação de dezenas de enzimas. E essa combinação não pode se dar ao acaso. Existe um estudioso aqui do nosso Rio Grande do Sul, um professor de física aqui da PUC, que ele submeteu isso a uma equação matemática e disse que a chance de que a combinação dessas enzimas que dão vida à célula ocorra sem que haja uma inteligência organizando, ocorra simplesmente ao acaso, é zero, um número matematicamente tendente ao zero. Vamos largar de teimosia. Deus é uma realidade. A imortalidade da alma também. A gente fica criando 1000 teorias para uma criança de 3 anos que toca piano ou que rege uma orquestra, para não dizer que é um espírito reencarnado. E fica brigando com Deus. Além de dizer que ele não existe, briga com ele. Vejam bem, não é? Por não reconhecer justiça e lógica em que uns nasçam com saúde e outros com doença, uns com riqueza, outros com pobreza. Mas, é claro, não haveria essa justiça se nós não tivéssemos a imortalidade da alma, a encarnação, e se nós não fôssemos apenas herdeiros de Deus, mas, além disso, herdeiros de nós mesmos. E um mecanismo de justiça e misericórdia chamado causa e efeito. Essa é a realidade da vida. Agora, a fé é reconhecer essas circunstâncias e viver de acordo com elas. É sermos fiéis àquilo que o Consolador prometido pelo próprio Cristo, a doutrina espírita, nos tem trazido de luzes às nossas vidas. Então, meus amigos, continuemos buscando. Hoje à noite, quando fizermos as nossas preces, amanhã, quando reiniciarmos mais uma semana de trabalho, vamos estar atentos. O pensador argentino Facundo Cabral dizia sobre a depressão: você não está deprimido, você está distraído. Não vamos nos distrair mais, para não perdermos vida nessas distrações. Vamos viver com fidelidade, com foco, sem ociosidade da alma, buscando identificar necessidades reais que o espírito imortal tem, e para isso o Espiritismo nos ajuda. Ele é um manual da vida, é um manual de autoconhecimento. E vivendo com fé. A fé que nos permita superar os conflitos familiares.
que nos permita duvidar de nós mesmos só quando não nos damos valor. Quando nós dissermos, eu não sirvo para nada, a minha vida não tem sentido, eu não tenho forças. Aí nós temos que ouvir Jesus dizendo, vós sois deuses, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E acreditar nele, para então voltarmos a acreditar em nós mesmos. E se formos assaltados pelo impulso do desânimo, da falta de vontade de viver, busquemos ajuda. Busquemos ajuda nos profissionais da terra e busquemos ajuda no próprio Cristo. E essa casa sempre vai estar de portas abertas para isso. Porque, afinal de contas, hoje até foi dia de evangelização aqui pela manhã. Não foi, Cris? Então, mas e a vida o que é? Diga lá, meu irmão, perguntava o poeta. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita e é bonita.